Olá, eu sou a professora Juliana Moreno e juntos nós vamos estudar matemática. Nesse vídeo nós vamos tratar de conjuntos. Nós lemos e ouvimos a palavra conjuntos com frequência, não é mesmo? Quando a gente vai comprar roupa, por exemplo, quase sempre nos deparamos com aquele conjuntinho Mara. E para combinar com o conjuntinho, precisamos dos acessórios ideais. Um conjunto de brinco, colar e anel, ou um conjunto completo logo, brinco, colar, anel e pulseira. E quando aquele futebolzinho com os amigos vira coisa séria? É preciso investir, não é mesmo? Comprar então aquele conjunto completo para jogar futebol. Camisa, calção, o meião, a chuteira e a caneleira para garantir, né? Bom, a teoria dos conjuntos foi criada por George Cantor em 1872, quando ele e Richard Dedekind tentavam definir o infinito. Então, em meio a tantos debates e questionamentos, o Cantor então criou a teoria dos conjuntos, para que a partir daí eles pudessem definir o infinito. Os conceitos iniciais para desenvolver a teoria são conjunto, elemento de um conjunto e relação de pertinência entre elemento e conjunto. A ideia de conjunto é a mesma de coleção, é a união de vários itens de acordo com determinada característica. Então, no nosso conjunto de futebol, nós temos elementos, itens, roupas e acessórios que o jogador de futebol usa ao entrar em campo. Aí os elementos de um conjunto são os itens que compõem esse conjunto. No nosso caso, é o uniforme completo do jogador, a camisa, o calção, o meião, a chuteira e a caneleira. E um elemento ele pode pertencer ou não pertencer a um determinado conjunto. Por exemplo, nesse caso, nós temos que a caneleira é um elemento que pertence ao conjunto futebol. Mas anel, por exemplo, não é um item, não é um elemento que faz parte desse conjunto. Um jogador não pode entrar em campo usando um anel. Então, o anel não pertence ao conjunto futebol. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas e os elementos são representados por letras minúsculas. Nós vamos ver três formas de representar um conjunto. A primeira é a forma tabular, em que a gente coloca todos os elementos entre colchetes e esses elementos são separados por vírgula ou ponto e vírgula. A segunda forma é a diagrama de Venn. Toda vez que a gente fala de conjuntos, essa é a representação que vem na nossa cabeça normalmente, né? Que são elipses e dentro das elipses nós temos pontinhos e esses pontinhos representam os nossos elementos. E a terceira é a representação por alguma propriedade. A gente usa muito quando a gente estuda inequações. Então lá no conjunto de solução nós vamos ter, por exemplo, x pertencente aos reais, tal que x menor do que 4. Então a propriedade seria x menor do que 4. Não se preocupe com x pertencente aos reais, que nós vamos ver nos próximos vídeos, os conjuntos numéricos, e vocês vão entender o que significa isso. Nós temos conjuntos com muitos elementos, nós temos conjuntos com apenas um elemento e nós temos conjuntos que não têm nenhum elemento. Calma! Por exemplo, qual seria o conjunto dos números que são, ao mesmo tempo, pares e primos? Só tem um número que é par e primo ao mesmo tempo, certo? Que é o número 2. Então, esse conjunto só tem um elemento, só tem o número 2. E a gente poderia ter também um outro conjunto que seria um conjunto dos estados brasileiros. E aí eu te pergunto, qual é o conjunto cujos elementos são os estados brasileiros que começam com a letra G? Também temos só um elemento, Goiás. E agora, qual é o conjunto dos estados brasileiros que começam com a letra J? Não tem. Então, esse conjunto é um conjunto vazio, ou seja, não tem o elemento que satisfaz a minha propriedade. Então, é um conjunto com 0 elementos. Eu não tenho nenhum elemento, um conjunto vazio. Se nós podemos contar os elementos de um conjunto, então nós dizemos que esse conjunto é finito. E quando eu tenho lá um conjunto com 0 elementos, a gente consegue contar a quantidade de elementos, certo? Temos 0 elementos. Então esse conjunto vazio também é um conjunto finito.
E um conjunto infinito, olha só, é um conjunto que não é finito. Então, um conjunto infinito é aquele que, por mais que a gente tente contar a quantidade de elementos, sempre vai ficar faltando elemento. A partir de um conjunto, nós podemos retirar outros conjuntos. Por exemplo, a partir do conjunto grandão, com todos os estados brasileiros, nós podemos retirar dele o conjunto dos estados brasileiros que começam com a letra G. Então, esse outro conjunto que nós retiramos do conjunto maior, nós chamamos subconjunto do conjunto maior. Então, o conjunto dos estados brasileiros que começam com a letra G é um subconjunto do conjunto que contém todos os estados brasileiros. E conjunto universo vai ser, então, aquele conjunto que engloba todos os elementos que têm aquela característica. É o caso do nosso conjunto de todos os estados brasileiros. É um conjunto universo, não falta nenhum elemento que satisfaz essa característica. Na matemática, no estudo das figuras planas, o conjunto universo vai ser o plano. E no estudo das figuras espaciais, o conjunto universo vai ser o espaço tridimensional. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com esse vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e eu espero vocês aí nos outros vídeos de conjuntos. Bons estudos!